Olá, bem-vindos ao AgroBand, que começa com uma boa notícia para os produtores rurais de Porto Alegre. Foi aprovado pela Câmara de Vereadores o projeto de lei que recria a zona rural da cidade, segunda maior área dedicada à agricultura e pecuária entre as capitais brasileiras. Nossa reportagem visitou algumas propriedades esta semana e mostra os benefícios dessa decisão para os produtores. Segundo dados do Sindicato Rural de Porto Alegre, cerca de 1.260 produtores vivem da agricultura entre o sul e o extremo sul da capital gaúcha, em 12 mil hectares de área. Quase todos têm pequenas propriedades e juntos abastecem 42 feiras, 9 mercadões e a Ceasa. São agricultores como o seu Salvador, que toca sozinho a produção de hortigranjeiros. Ele anda preocupado com o clima. A chuvarada das últimas semanas afetou parte da propriedade, de quase 2 hectares. O que vai nos favorecer? Mais luminosidade, mais caloria, embora que vá ser úmido, nós vamos para uma época assim que a gente pode plantar. Se um olho está no tempo, o outro está na legislação. Seu Salvador se diz aliviado com a notícia que recebeu na semana passada: a possível volta da zona rural delimitada no Plano Diretor de Porto Alegre. A lei prevê a limitação na construção de condomínios e loteamentos na região. Não se pode construir, a não ser que sejam casas específicas para os moradores que vão produzir, silos específicos, que são pequenas, são médias construções em terrenos de 2 hectares. Houve uma proteção contra a invasão imobiliária. Para o vice-diretor do Sindicato das Indústrias da Construção Civil no Rio Grande do Sul, as incorporadoras terão como opção investir nas áreas que permeiam a chamada zona rural. Nós temos alguns bairros ainda, Vila Nova, dentro do bairro Ípica e outros bairros que existem regiões que estão na zona urbana. Poderia se planejar nessas regiões que estão dentro da zona urbana, tá, de fazer um maior adensamento e isso criar oportunidades de desenvolvimento, de construção, sem explorar e sem expandir e esticar a cidade. O texto também apresenta algumas modificações que atingem diretamente os produtores rurais, como o acesso a linhas de créditos e financiamentos, que deverá ser facilitada. Outro destaque é que os agricultores poderão receber o licenciamento ambiental de atividades envolvendo a criação de animais. Suínos não poderiam ser abatidos e trabalhados e criados ali, porque a urbana, a parte urbana não permitia que se criasse suínos. Agora, rural, pode-se criar suínos. Os vereadores aprovaram o texto por unanimidade no dia 14 de setembro. O prefeito José Fortunati tem até 60 dias para sancionar a lei. Mas mais importante de tudo é que é o pulmão da cidade de Porto Alegre, esse estrutural verde. O que acontece? Tu mantém a fauna, tu mantém a flora. Está aqui conosco para fazer uma radiografia da zona rural da capital o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre, Kleber Vieira. Bom dia. Bom dia, Lizemara. Bom dia aos nossos telespectadores. O que foi mais difícil nessa discussão toda para delimitar a zona rural da capital? É um poder de convencimento aos vereadores que lá atrás, em 99, né, muitos deles ainda estavam ou continuam, digamos. Há bastante tempo a gente vem pleiteando isso, mas o mais difícil foi convencê-los de que, na realidade, nós temos, e temos mesmo, uma zona rural de fato e não tínhamos de direito. Então, a dificuldade realmente, o poder econômico é muito grande, é fazer com que o vereador entenda que a necessidade de nós mantermos a Zona Sul de Porto Alegre, aquele pulmão que o urbano respira, aquele ar que vem da Zona Sul de Porto Alegre, manter intacto como ainda a gente consegue ter hoje. Mas tem vilas, vocês determinaram, dentro da zona rural de Porto Alegre? Sem dúvida, né? Nós, evidentemente que com tantos anos sem ter a zona rural, sendo zona urbana, evidentemente que a cidade cresceu para aquele lado e cresceu desordenadamente, né? E a gente, no mapear, tem lugares que, por exemplo, Cantagalo, Extrema, Lamy, ele é zona rural, mas tem cravado dentro da zona rural zonas adensadas. Como fazer? Terminar com elas? Não. Nós não então privilegiamos aquelas zonas como vilas rurais que vão ficar cravadas dentro da zona rural sem ser rural, ali, naquele ponto. Não é? Mas essa foi uma fórmula que para a realidade atual ficou bem.
a fórmula conseguida, não tem dúvida. Possível. Possível. Porque não é justo, né, que as pessoas tenham construído suas propriedades lá, hoje são urbanos e existe esses bairros, nesses bairros como Lami e eu vou dizer o Boa Vista, que são núcleos intensivos, onde tem mini mercado, várias casas, inclusive de moradores, filhos de moradores, e tem que sair dali porque aquilo virou área rural. Então a gente mapeou tudo isso, foi uma dificuldade, não é o que o produtor queria realmente, mas é o possível, né? E conseguimos então a volta realmente da zona rural, que traz muitos benefícios para a cidade de Porto Alegre. Quando houver a sanção do prefeito, vocês vão estar, por exemplo, em condições de conseguir financiamento oficial, licenças ambientais, vão passar a pagar ITR, isso melhora a condição do produtor? Sem dúvida nenhuma. Para te ver a diferença entre o ITR, entre zona rural e zona urbana, tem propriedades na zona rural que foi instituído o IPTU para ela, e 5, 6 hectares, 30 hectares, 80 mil, 90 mil reais. Como um produtor pode se manter numa zona pagando 80 mil reais de IPTU? Isso agora vem para os patamares de ITR, vem em torno aí, sei lá, de 200, 300 reais ao ano, ou menos do que isso é bem viável. Né? Qual é o tamanho médio de uma propriedade na zona rural aqui de Porto Alegre? 5 hectares. O que nós produzimos aqui? Vamos passar um checklist. Arroz. Produzimos 2.000 hectares esse ano. Trigo. Trigo não. Trigo e soja nós não produzimos. Milho. Milho produzimos. Fumo produzimos, coisa incrível, não é? Mas o forte são os hortigranjeiros. Os fortes é a fruticultura. Não é? Somos a capital brasileira do pêssego de mesa. Pêssego de mesa. O maior produtor de pêssego de mesa hoje está em Porto Alegre e o mais saboroso, sem dúvida nenhuma. Né? Mas produzimos muito também uva e ameixa. A uva, inclusive, estamos com um projeto agora, com a volta da zona rural, de fomentar de novo aqueles produtores que abandonaram os seus parreirais porque não conseguiam financiamentos. O sindicato e a prefeitura voltando a dar mudas, como já fizemos no pêssego, voltando a dar muda gratuita ao produtor que queira voltar a produzir, para que ele então venha e produza, e a gente, dentro do projeto, botou emendas que vamos ter pontos comerciais no centro de Porto Alegre para o produtor, pequeno produtor, que nós somos quase todos agricultura familiar, todos pequenos produtores, vender o seu produto diretamente ao consumidor final no centro de Porto Alegre. Isso é um estímulo muito grande ao produtor. Criações, equinos. 23 mil cavalos. Bovinos. 17 mil. Bovinos de leite. Em torno de 3.500 litros de leite dia. Essa foi uma atividade que diminuiu nos últimos anos. Muito, não tem dúvida nenhuma. Tem potencial para crescer muito. Suínos. Tínhamos 174 produtores, foram quase todos aniquilados por ter pedido para terminar, porque não podia ser criado animais na zona, o Ministério Público pediu, exigiu. Por causa das pocilgas. Por causa das pocilgas. Mas agora o licenciamento ambiental pode mudar um pouco isso. Não tem dúvida nenhuma. Agora o produtor pode investir com segurança que vai ter licença para produzir. Frango. Já fomos muito fortes em frango com o advento do Avipal. Hoje ainda temos, mas é em pequena quantidade. Agora vamos para uma atividade que é a sua, do presidente do sindicato, ovinos. Ovinos é uma satisfação. Nós temos quase 3.000 ovinos e uma linhagem muito boa dentro da zona rural de Porto Alegre. O pessoal da cidade gosta muito de comer churrasco de carne ovina e diz que a carne ovina custa caro. Será que a gente vai poder aumentar a criação e ajudar um pouquinho a baratear a carne agora com essa realidade? A carne ovina realmente caiu no gosto do público, digamos assim, não é? Que desconhecia, e as técnicas também de criação de ovinos mudaram. Não é? Antigamente se abatia qualquer matriz, qualquer animal, hoje se abate cordeiros. Evidentemente que não tem dúvida nenhuma que a carne de ovinos, ela é uma carne um pouco mais cara do que as outras, mas de qualidade superior, gosto superior, não é? E não é Porto Alegre que vai fazer que baixe, na realidade, a carne ovina, né? Agora, com essa volta oficial da zona rural, o que pode ser fomentado? O senhor já falou na uva, que vocês vão fazer essa campanha, que talvez possamos aumentar de novo os suínos, o frango. Algo mais pode ser incrementado a partir desse projeto? Nós temos uma cadeia de orgânicos, os produtores de orgânicos, e neste tema nós vamos trabalhar muito forte para que aumente bastante, né? Nós temos aproximadamente 60 produtores de orgânicos, somos muito fortes nos orgânicos, não é? Hoje nós podemos fomentar os caminhos rurais de Porto Alegre. Turismo. O turismo, sem dúvida nenhuma, porque nós tínhamos o turismo rural de Porto Alegre sem ter uma capital rural. Não é? Hoje somos rural
esperando o prefeito sancionar, e temos certeza absoluta que o prefeito Fortunato vai sancionar, porque já nos comunicou isso, e é um projeto do Executivo. Houve pequenas mudanças só, a partir do projeto Nada que o Executivo significante que mandou. faça com que o prefeito não sancione. Não é? Bom, dentro do que fala o presidente do Sindicato Rural aqui de Porto Alegre, só lembrando que a capital contribui mesmo para o aumento da produção de orgânicos no país, que conta hoje com 11.084 produtores, com 950 mil hectares plantados, com hortaliças, cana-de-açúcar, arroz, café, castanha, cacau, açaí, guaraná e palmito. Também a produção orgânica de mel, sucos, cachaça, ovos e laticínios. E uma boa notícia, nesta semana, dados divulgados pelo Ministério da Agricultura apontam o Rio Grande do Sul